existe uma afirmação que fora da igreja não há salvação. A Igreja Católica, a tradição dela, a frase latina extra ecclesiam nulla salus, está nos livros canônicos, né? Fora da igreja não há salvação. Os pais da igreja, como Cipriano de Cartago no século III, descreve isso também. Cipriano diz o seguinte: não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Ele fala isso sobre a unidade da igreja católica. Cipriano falava da igreja católica, igreja universal, que significa a palavra católica, catus. Não é uma congregação específica. Mesmo assim, a igreja passou a aplicar isso à sua instituição. As igrejas evangélicas, então, agora, algumas vertentes delas, nem todas eu posso dizer, elas, principalmente de linha mais rígidas, né, batista, presbiteriana, metodista e outras mais, ela diz o seguinte: se você não está congregando, está desviado, possivelmente perdido. Tipo, você encontra com alguém e fala: eu sou crente. Qual a igreja? Não tem igreja, eu sou a igreja. Fundamentalmente, o fundamento seja bíblico, equilibrado, a igreja e salvação. Nesse sentido, vamos pensar como a Bíblia diz. E aí você toma as suas decisões. Hebreus diz assim: não deixamos de congregar-nos como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros. Eu já falei sobre isso. Isso não é congregar na igreja, é congregar na eclésia, para discutir as coisas de Deus. Não pode pensar que é congregar na igreja, não. Aí, em Atos, que estava nascendo a igreja, Atos 2,42, que para preservar da doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso, eles se reuniam para fazer isso, não em templos. Efésios 4,16 diz que todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Não está falando de igreja, está falando do corpo ajustado. E esse ajustado não quer dizer que tem que estar na igreja, porque na igreja é o lugar do corpo mais desajustado possível. Você vai concordar comigo. É difícil você encontrar, todos ali são ajustados, todos ali são convertidos, todos ali são salvos. Não. Eles vão para ouvir a palavra, mas formata na hierarquia daquela igreja, naquela doutrina, que é dividida em muitas. A Assembleia de Deus tem muitas, neopentecostal cada vez mais. E hoje, com a adoção de bispos, quer dizer, daqui a pouco teremos na igreja evangélica cardeais. Quer dizer, apóstolo, já temos pastor, logo vai sair o primeiro cardeal da igreja evangélica. Eu penso, né? Eu estou falando como, você está ficando doido esse pastor, esse teólogo, esse historiador. Não, eu sou historiador. Eu estou colocando a realidade para você pensar. A melhor coisa que nós podemos fazer é pensar como eu pensei. Eu não pensava assim. Eu estudei para falar o que está acontecendo. Por que eu tenho que ir na igreja? Se eu vou lá, me sinto bem, não gosto da música, tem igreja aqui na minha cidade que o culto é 2 horas de culto. E outras igrejas, você dorme na igreja, você morre com a pregação. Outras não tem sentido. Algumas têm pastores que pregam muito bem. Se eu for convidado, irei com certeza. Mas eu quero saber se a palavra vem lá do trono de Deus. É cristocêntrica. Lucas 23:43 diz: o ladrão da cruz, para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não frequentou nenhuma igreja e creu em Jesus naquele momento. Romanos 10:9 fala assim: com tua boca confessares Jesus como Senhor, eu já fiz isso, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não precisa nem ter igreja no local, basta alguém falar: você crê em Jesus? Quantas vezes que eu não fiz isso em pessoas que nem sequer iam na igreja católica, nem evangélica, nada.
Mas creu, naquele momento, quando estamos no leito da morte, ali no hospital ou na casa, era possível. Eu me lembro do meu pai, que meu pai foi católico, depois não ia para a igreja católica nem nada, e ele fez uma operação, e a operação de risco, foram 10 horas num câncer. E antes de ir para a operação, ele me chamou. Ele falou: meu filho, tem uma Bíblia verde aí, que a igreja, o hospital usava uma Bíblia verde, de cor verde, e o que ela disse caso eu morrer? Eu falei exatamente isso para o meu pai. O senhor vai fazer uma oração comigo? Vou. Com a minha boca eu creio que Jesus é o meu Senhor. E no meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele fez a oração. Não morreu, graças a Deus. Mas se tivesse morrido, como hoje já morreu, está com Jesus no céu. A igreja é o meio. A igreja é meio da graça. Mas não é a fonte da salvação. E a igreja que eu estou dizendo é essa que eu me reúno com você aqui. Você me ouvindo e acreditando, somos a igreja. Não precisa de mais nada. O templo não muda nada. O templo é um lugar de comunhão, se você quiser ir, como se fosse numa festa. Não existe a diferença de um clube para um templo. A mesma coisa. Só que no clube você vai dançar. E na igreja você vai para adorar, para orar e tudo mais. Só que hoje está sendo trocado. As pessoas que gostam de clube estão indo na igreja. E tem os versículos bíblicos, tem uma oraçãozinha, mas é o clube, luzes, cor preta. E também eu já estou falando um pouco sobre isso, vou falar mais, que não tem fundamento. O Martinho Lutero dizia o seguinte, falando sobre o livro de Gálatas, ele fala: somos salvos somente pela fé. Não nos pertencer a uma organização não quer dizer nada. Ou pertencer. É a fé que nos salva, não é a igreja tal, não é o culto tal, não é estar dentro do barracão desse templo de feito de tijolo. A igreja visível, João Calvino dizia, é importante, mas muitos pertencem à igreja invisível. E não estão em assembleias visíveis, no livro do Instituto, volume 4. Então, ele está de acordo com o que eu estou falando. É importante, mas não é esse o significado. Eu prego salvação na minha igreja. Diz um pastor que eu vou na igreja porque eu sou salvo. Eu não vou para me salvar. E se eu quiser ir, eu vou, mas eu sou a igreja. Eu não preciso ir, porque quando eu encontro com alguém, sendo a igreja, quem se apresenta para ela é a igreja, que sou eu, não é o templo. Eu, quando encontro com pessoa, eu falo: se você quiser frequentar algum lugar, vá, mas não foi pedido, né? O Wayne Grudem, teólogo evangélico contemporâneo, ele diz que é impossível crescer como cristão saudável separado da igreja local. Nada disso. Hoje você tem internet, você tem tudo, você tem pessoas do seu lado que conhecem. Só buscar na internet. Com inteligência artificial, mais fácil ainda. Mas ele diz: mas a salvação vem pela fé em Cristo, não por filiação a uma congregação. Carteirinha de membros e tudo, a obrigação, você dá o dízimo, dá a oferta de fazer. Não. Bom, congregar é necessário para o crescimento espiritual? Não. Para mim, não. Não congregar é sinal de desvio em muitos casos? Não. Não também. Pode ser um sintoma para quem está julgando. Não congregar perdi a salvação? De jeito nenhum. Eu falei aqui. A igreja é uma condição de salvação? Não, se a salvação é pela graça e pela fé. Todos cristãos verdadeiros buscará comunhão? Comunhão, sim, no sentido daquela eclésia que eu disse. Ele não tem que... Quando eu vou numa igreja, quando eu vou, e às vezes vou, eu entro, ninguém conhece, ninguém me apresenta, ninguém sabe que eu sou. Sabe? Então, não tem comunhão. Eu tenho mais comunhão quando vou assistir o Bragantino jogar, porque ali eu encontro a assembleia dos torcedores. Então, numa igreja, mas tem que fazer parte da igreja e tal. Aí já existem regras.
E onde tem regras, onde tem CNPJ, não tem igreja. Vou voltar mais um vídeo para falar, esse foi um pouco mais extenso.